Bom, e o Supremo Tribunal Federal formou maioria para negar o estabelecimento de prazo para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, analise pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. 3 ações protocoladas por opositores pediam que Lira fosse obrigado a analisar as propostas. Segundo o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia, seguido pela maioria, a análise dos pedidos é uma matéria interna da Câmara que não cabe interferência do Supremo. Em sua defesa, Arthur Lira afirma que as análises dos pedidos de impeachment não são automáticas e que não há prazo em lei para essa avaliação. Mas com você, Fiuza, 2 minutos. Tem um vírus da democracia lá no STF, parece, né? Em relação à vice-presidência da Câmara, agora em relação ao prazo do pedido de impeachment. A gente tomara que esse vírus se espalhe lá pelo Supremo, porque as ações, infelizmente, que nós temos visto do Supremo Tribunal Federal, em relação ao governo federal, em relação ao Congresso. Eu não vou nem falar se a gente estava vendo essa matéria anterior sobre autoritarismo na política de preço. Vocês imaginem no Brasil, né, se o governo federal estivesse nas mãos aí do presidente do Senado, presidente do Congresso, ou dos ministros do Supremo, né, com as suas arrogâncias e prepotências, ou de governadores como João Dória, né? O caminho, a esperança de todo inepto e medíocre é o autoritarismo. Mas, nesse caso, de fato, são condutas do STF que, quebrando a própria tradição recente do Supremo, não se metem no quintal alheio. Se meteram até em política tributária recentemente, já se meteram em diversas ações do governo federal, foram lá operar uma comissão especial que tratava de voto auditável e interferir para mudar o entendimento, mudar os membros dessa comissão, se metem em tudo. Nesse caso aí, aparentemente, estão adotando uma outra linha. A esperança é a última que morre, né? Mas tem muito pouca, nesse momento, né, enquanto durar essa fantasia antibolsonarista e tal, tem muito pouca esperança de um despertar democrático no Supremo. Roberto Mota, em 2 minutos, que nos dias dessa decisão do Supremo, Mota. Uma decisão muito sensata, o Supremo se recusando a interferir num outro poder, e a gente está vendo várias vezes isso acontecer, felizmente dessa vez isso não aconteceu. É bom dizer que esses pedidos de impeachment, né, não têm nenhum fundamento na realidade, eles são apenas mais uma tentativa, essas tentativas que ficam cada vez mais desesperadas que a esquerda tem de enfrentar o maior fenômeno político eleitoral das últimas décadas do Brasil, que é o presidente Jair Bolsonaro. A esquerda está tão desesperada que a melhor coisa, a melhor ideia que eles tiveram foi colocar para competir, para representar a esquerda brasileira, um indivíduo que foi condenado em 2 processos criminais em todas as instâncias da justiça, que cumpria pena em uma cela de um presídio e foi magicamente descondenado e colocado como candidato à presidência da República. Olha, essa magia da descondenação um dia precisa ser explicada direitinho para a população brasileira. Você, Ana, 1 minuto e meio. Mais que uma obrigação, eu não vou bater palma para o que é mais do que uma obrigação do STF, a não interferência em outros poderes, o respeito à autonomia e independência entre os poderes. Infelizmente, o que nós estamos vendo aqui, né, essa negativa aí ao pedido da oposição pela ministra Carmen Lúcia, é uma aberração, é uma exceção do que deveria ser regra. Eu não vou passar a mão na cabeça e dizer, nossa, olha que maravilha, isso aí é mais do que obrigação. Nós não deveríamos nem sequer estar discutindo isso, porque isso não deveria ser sequer pauta do brasileiro, mas hoje o STF e esses ministros, eles tomaram conta do debate público exatamente pelas aberrações inconstitucionais. Então, isso aí nada mais é do que a obrigação da ministra Carmen Lúcia, do STF, de não interferência nos outros 2 poderes. Pena que isso aí
né? Como eu disse, é uma exceção. Amanhã estaremos falando aqui de outra aberração e outra inconstitucionalidade por parte de um desses ministros, infelizmente. 1 minuto e meio, Zé. O Supremo decidiu não interferir no regimento interno da Câmara dos Deputados. A decisão de abrir ou não um processo de impeachment de presidente da República a partir desta decisão do Supremo Tribunal Federal é do presidente da Câmara. Isso valoriza muito o cargo de presidente da Câmara, porque a partir de agora depende exclusivamente do presidente de dar prosseguimento ou não. O regimento interno da Câmara é omisso, não fala em prazos. Mas ninguém pensa na possibilidade de um presidente da Câmara ser tão superior que ele pode evitar um processo de impeachment em qualquer circunstância. Existem hoje 147 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Isso é um absurdo, um exagero, e não há vontade nem no Congresso, nem na sociedade, não há um processo de impeachment, nem menor possibilidade, nem motivo, porque um processo de impeachment precisa, em primeiro lugar, de um motivo. Acho que a Câmara deveria mudar o regimento e definir ali qual é o papel do presidente da Câmara dos Deputados. Nesse caso, a decisão do Supremo, veja bem, o regimento interno da Câmara é forte. Primeiro, porque é uma lei aprovada no plenário. O regimento interno do Supremo não é lei, porque não foi aprovado no Congresso. Mesmo assim, o ministro Alexandre usa o artigo 5º do regimento interno do Supremo para abrir um inquérito sobre fake news, né? Agora, esta decisão, ela é, na verdade, uma autoproteção e esconde ali, nessa decisão do Supremo, de que o presidente do Senado não é obrigado a abrir um pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas deveria. Acho que o presidente do Senado tem que levar ao plenário do Senado pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e que o plenário decida. Esta é a realidade.